Meus queridos, graça e paz para todos. Você que está em casa aí, estamos iniciando mais um culto. Agora é o culto das 5 horas da tarde. Tivemos culto da manhã, tivemos 9h30 da manhã, tivemos 3 horas da tarde. E esse culto agora encerrando 5 horas da tarde. Deus abençoe sua casa aí, Deus abençoe sua vida. Você que está pelo Instagram, você que está pelo YouTube, canal do YouTube, Deus abençoe sua vida. Compartilha aí, manda um aviãozinho para a turma aí. Chama a turma aí no grupo para participar de mais um culto. E você vai estar recebendo de Deus aí. Salmo 94, versículo 22. Diz assim: o Senhor, porém, é o meu alto retiro. O meu Deus é a rocha em quem me refugio. Então que o Senhor seja na sua vida e na sua casa o seu alto retiro e a rocha em quem você se refugia. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento aqui, entregando já essa semana nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, toda perturbação. Que o seu coração aí seja confortado, a sua casa seja confortada. Que o Senhor console a sua casa, console a sua vida. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento aqui, por cada vida que nos ouve agora neste momento, aqueles que ainda vão ouvir, que a tua presença, Senhor Jesus, envolva cada um. Te agradecemos pelo perdão, pelo teu sangue na cruz do Calvário, por cada vida, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. A tua presença é com cada um, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós te louvamos por este momento, nós te agradecemos, porque o Senhor nos envolve, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, no Senhor nós nos refugiamos, nós nos escondemos. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos pelo Espírito Santo que nos habita, Pai, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Pai, sonda a nossa vida, sonda a nossa casa. Pai, nós queremos te render graças, louvores ao teu nome. A nossa vida é tua, Jesus. O Senhor é Senhor em nossa vida, o Senhor é Senhor em nossa casa, na nossa família, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Pai, fortalecer o Brasil, fortalecer as vidas, aqueles que estão nos hospitais, na Santa Casa, aqueles que estão enfermos, Pai, que sejam tocados pelo teu poder. Livra, Pai, em nome de Jesus. Que sejam guardados, Pai, a cada família, em nome do Senhor Jesus. Crianças, jovens, adultos, Deus, sejam livres, Pai, sejam livres de toda perturbação, seja livre do mal, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te render graças, Pai, pela tua presença na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, não há outro bem que nós possuímos além de ti, Pai. Dos nossos lábios te louva, dos nossos lábios sai a exaltação ao teu santo nome, Jesus. Obrigado pela tua presença. Cada vida, Pai, onde quer que esteja o teu povo reunido no dia de hoje, nesta tarde, aonde quer, Pai, que esteja um do teu filho, que o Senhor ali guarde, livra do mal em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, Pai, em nome de Jesus. Os cultos que vão acontecer, que já aconteceram, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença envolva cada um. Aqueles que estão pedindo por socorro, Pai, que a tua forte mão alcance cada um, Pai, em nome de Jesus, no Brasil, na terra, Pai, sobre toda a terra, em nome do Senhor. Nós te louvamos pela tua presença e rendemos graças a ti, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá da vida. Rendemos graças ao teu nome. Sonda cada coração, Pai, sonda cada vida. Pai, aqueles que estão longe do teu caminho sejam tocados pela tua presença, em nome de Jesus. Fala em cada coração, Espírito Santo, que as barreiras sejam quebradas, fortalezas na mente sejam quebradas, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, te agradecemos. Amém, glória a Deus. Sobre o teu nome, Senhor, digno de adoração, digno de louvor, aleluia. Santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Digno, 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 exaltado para sempre. Ele é o Senhor,
Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é o Senhor. 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 Glória a Deus. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. Ei, Pai, te canta, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, aleluia. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Senhor possa estar abençoando cada vida, cada pessoa que está passando por um momento difícil, nesse momento, por esses dias, que a boa mão do Senhor possa socorrer, que o Espírito do Senhor possa trazer sobre esta casa, sobre esta vida, o poder da ressurreição, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. Que sobre as vidas venham a alegria do Senhor, venha a confiança no Senhor. Aqueles que estão agora nas UTIs, nos hospitais, na Santa Casa, nas clínicas, em casa, onde quer que estejam, sabemos que muitas das vezes só o milagre, que o Senhor possa operar o milagre. Porque quando esperamos no homem, o homem muitas das vezes não dá conta. Senhor, ajuda. Espírito do Senhor, coloca as tuas mãos. Ajuda, Senhor. Sem ti nada somos. Precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda esta alma, esta vida, esta pessoa, aqui em Pouso Alegre, em Santa Rita, em várias cidades no Brasil. Ajuda, Senhor, nesse mundo afora, a tua igreja, o teu povo, nós aqui nessa noite. Segura em nossas mãos. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda, Espírito Santo, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Maravilha. Alguns avisos para os irmãos. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós temos oração aqui na igreja. Na segunda-feira, às 18 horas, tem oração também na igreja. A terça-feira, 8:30 da manhã, temos oração na igreja. Quarta-feira, à tarde, às 18 horas, né, anoitecendo, temos um culto abençoado na quarta-feira, às 18 horas. Na sexta-feira, temos oração na sexta-feira, 18 horas, aqui na igreja. E lá no Reborjão, no monte também. No domingo temos um culto 9:30 da manhã. Culto 3 horas da tarde. Culto 5 horas da tarde. E semana que vem, no domingo, é culto de ceia. Ceia, santa ceia. Que você possa estar trazendo o seu mantimento, o seu quilo. Nos ajudando aqui também a ajudar pessoas que estão passando por necessidade, por dificuldade. Durante esse tempo de pandemia, há algumas pessoas que vêm buscar ajuda, e nós contamos com a ajuda dos irmãos, para estarmos fazendo as cestas básicas. Também a semana das ofertas, dos dízimos, que nós possamos estar sendo fiel ao Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Que possamos estar ofertando na casa do Senhor. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, pega aí a sua oferta, pega aí o seu dízimo, com alegria no coração. A palavra do Senhor diz: trazei, trazei, trazei para a casa do Senhor.
A palavra do Senhor diz: aquele cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. A palavra do Senhor também diz: aquele que oferta com alegria, com amor, Deus ama essa pessoa. Porque a pessoa participa também das coisas materiais na igreja, sabendo das necessidades. Então que o irmão e a irmã possa ofertar, possa trazer o seu dízimo, não por obrigação, mas com responsabilidade, com seriedade, com compromisso, por amor. E que Deus te abençoe muito, poderosamente. Você que nos assiste aí, quiser fazer sua contribuição, sua oferta, o seu dízimo, agência 0121 da Caixa Econômica Federal e a conta 3714, dígito 4, se você quiser fazer a sua contribuição para a casa do Senhor. Enquanto os irmãos estarão louvando a Deus com canto, esse é o momento agora de ofertarmos na casa do Senhor. Vamos fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trazer uma palavra para os queridos irmãos, com a permissão do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 1, vamos ler alguns versículos. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no vosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Amém, glória a Deus, aleluia. No verso 14, no verso 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, que crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça
multiplicada por meio de muitos, torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente em nossos corações. Que o Espírito de Deus possa falar no meu, tocar nos teus corações, edificando, exortando e consolando. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, segunda carta dele à igreja de Corinto. Segunda carta à igreja de Corinto. E aqui nessa segunda carta, ele está querendo explicar para os irmãos na cidade de Corinto, porque surgiram muitos ali, crentes, e alguns falsos apóstolos estavam entrando lá também, levando a palavra na igreja, e confundindo a cabeça dos irmãos. E o que acontece? Paulo então vai escrever a segunda carta, para mostrar que ele é um apóstolo que foi colocado por Deus. Então a segunda carta é uma carta muito biográfica, que ele vai falar um pouco da vida dele, como que Deus aprovou o ministério e que ele deveria estar pregando essa palavra. Quero falar para os irmãos nessa noite, né, hoje nós estamos aí na Páscoa, podemos dizer assim, e quero falar para os irmãos que a Páscoa, ela é a morte do Cordeiro. A Páscoa, lá no Êxodo 12, mostra que o Cordeiro morreu. E a Páscoa foi estabelecida naquela noite. Quando nós lemos aquele texto maravilhoso de Êxodo 12, ali foi a última noite que eles estavam no Egito, escravizados, e aguardando uma expectativa muito grande do que viria a ser depois, porque já estavam rebentados, moídos já, de ter ficado tanto tempo no Egito escravizado. Então eles não viam a hora de algo novo acontecer. E Deus falou, é hoje, é agora, é essa noite, aleluia. Na noite da Páscoa, amém, glória a Deus. Então imagina ver estar naquela vida, né, todo arrebentado ali, escravizado, aborrecido, chateado, o negócio não ata, não desata, não vai. E o Senhor fala para você, é essa noite, é essa semana, a coisa vai fluir em nome de Jesus. Você falou, oh, glória, estou esperando, Pai, aleluia, glória a Deus. Então há muitos anos eles estavam ali, no Egito, arrebentados, moídos, cansados. E o próprio Deus ali, por meio de Moisés, enviou várias pragas. Mas parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais praga vai, mais difícil fica. Mas as coisas aconteceram, amém? Aleluia. Teve uma hora que Deus falou, agora basta, é a última noite. É a última agora. Agora vai. Fala comigo assim, agora vai. Em nome de Jesus. Agora vai. Aleluia. Glória a Deus. Depois disso que o povo de Deus não passa por aflição. Depois de falar, o povo não passa dificuldade. Passaram a maior luta no Egito. Foi brincadeira não. Mas Deus deu livramento. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar para você algumas coisas nessa noite. Quero falar para você sobre o poder da morte, o poder da tristeza, o poder das coisas ruins, as dificuldades, o efeito que tem na nossa vida. Mas quero falar para você também que Deus tem um novo começo para nós. Deus tem coisas novas para nós. Deus não deixa a gente entregue aí não. Então você vê o sofrimento do povo no Egito, quanto tempo sofrendo. Começou tão bem, estava tão bom, estava legal, estava bem, estava bênção. E de repente começou a virar a casaca. José no Egito estava tão bom. Trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe os irmãos. A família viveu momentos maravilhosos lá no Egito, na terra de Gósen. Anos. Que bênção, que maravilha ser de Deus. Entreguei minha vida para Jesus, sou crente, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo foi passando. E o que eles não pensavam aconteceu. Entrou um faraó diferente.
e as coisas começaram a ficar difíceis. Às vezes nem tudo é do jeito que a gente pensa, irmão. Estava indo tão bem, estava tão bem com Jesus, quando eu entreguei minha vida para Ele. Estava tão feliz, tão bem. E agora estou na igreja, parece que as coisas apertaram. Então, estavam tão bem no Egito. Estava difícil, mas estava lá no lugarzinho, lá, separado por Deus, guardados pelo Senhor. E agora parece que virou uma encrenca. Começou a escravidão, o sofrimento, perder os bens, família ali, né? Sofrida, muita dificuldade, acordava de madrugada, eram chicoteados, carregando tijolos, fazendo massa, ao calor do dia, debaixo de chuva, de sol, ganhava nada, só para o que comer. Terrível a situação. Mas a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Então, se você está vivendo esse momento ainda na tua vida, clame ao Senhor. Amém? Aleluia? O Senhor diz em Jeremias, clama a mim. Muitas das vezes a gente clama para o fulano, clama para o vizinho, clama para o pastor, mas para Deus mesmo não clama. E Deus está falando para você, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Deus está falando para você, clama para mim. É comigo o negócio, fala comigo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Fala comigo. Você fala com o Zé, fala com a Joana, fala com não sei quem, fala com o padre, faz campanha. Deus está falando, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Glória a Deus. E o povo então começou a clamar a Deus, começou a buscar o Senhor, começou a clamar. E Deus ouve, meu irmão. Deus ouve a oração. Tanto é que enviou Moisés lá. Quando Moisés chegou lá, né? Moisés, conforme eu falei um dia desse, Moisés gastou ali uns 2 meses ali, mais de um mês para chegar onde ele estava, de Horebe, né, lá na terra de Midian, até chegar no Egito, demorou. Enquanto o povo estava clamando no Egito, Deus já havia respondido às orações. A resposta estava vindo, Moisés estava vindo, mas o povo estava clamando ainda. Mas eu quero falar para vocês, nós estamos clamando aqui, a resposta já saiu de lá. Glória a Deus, aleluia. Daniel também orou 21 dias. E continuou orando, 15º dia, 16º, 18º, 21º, aí o anjo apareceu. E o anjo falou para ele, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já saí de lá. Amém, aleluia. Falo para você nessa noite, desde o primeiro dia que você começou a orar, já saiu a resposta lá. Amém, aleluia. Glória a Deus. E o anjo falou para Daniel, mas uma encrenca no meio do caminho, rapaz, uma luta. Mas eu estou aqui, porque Deus é maior e a resposta está aqui na tua mão agora. Então, meu querido irmão, por mais difícil que seja, a resposta chega aí, viu? Não pode desistir, não pode virar para trás. Por isso que a palavra fala, batei, batei, abrir-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Pedi, pedi e dar-se-lhe-á. Não desista, é isso que você quer mesmo? É isso mesmo? Então insista, persista. Glória a Deus. Vá atrás, corra atrás, joelho no chão, oração, na presença do Senhor. E ali quando Moisés chegou então, eles ficaram meio assustados, mas Moisés então se apresentou e falou a razão pela qual ele estava ali. Demorou um pouquinho para eles acreditar, mas eles acabaram acreditando. E Moisés então se apresentou diante do faraó. E quando Moisés se apresenta diante de faraó e faz aquele milagre lá das águas transformar em sangue, da praga do sangue lá, a água transformou em sangue. O faraó também chamou os feiticeiros e mandou transformar a água em sangue. E ao invés de melhorar para o lado do povo de Deus, piorou ainda, piorou. O faraó falou, aqui ó, esse povo está ocioso, vamos apertar o calo, vamos apertar o serviço. Em vez de melhorar, piorou. Aí o povo reclamou com Moisés. E Moisés falou com o Senhor, Senhor, mas em vez de melhorar, piorou. Em vez de melhorar, piorou. O povo está reclamando aqui. Então, às vezes, a gente está trabalhando, lutando, correndo atrás. Em vez de melhorar, está piorando. Mas Deus está falando, não desista, continue. Que eu vou fazer uma coisa aí. Glória a Deus. O meu nome vai ser glorificado e exaltado grandemente. E vão saber que eu sou o Senhor. O faraó vai saber que eu sou o Senhor. Então, as pessoas vão saber na tua vida que foi Deus quem fez. Não foi por merecimento, não foi por nada, foi por misericórdia, foi por graça, foi por amor. Glória a Deus. E ali vai uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, 7 pragas, 9 pragas. Na 10ª praga,
Imagina bem. Meu Deus, meu Pai, quanta praga, que demora. O negócio não resolve, o negócio não vai. Porque o poder das trevas, sabe, meu irmão, para poder querer trazer aquela tristeza no nosso coração é grande. O poder do mal vem assim, sabe, humanamente falando, vem para trazer uma tristeza muito grande, trazer uma decepção muito grande. A gente, como humano, a gente só enxerga, né, um palmo na nossa frente, a gente fica assim, meu Deus, o que será? Será que, parece que Faraó é maior, parece que o diabo é maior, parece que as trevas é maior, parece que a morte é maior, parece que nós não vamos dar conta. Mas Deus está fazendo uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Mas como nós andamos muitas das vezes por sentimentos, andamos por emoção, sentimento, a gente parece que não vê saída, não vê perspectiva, não vê solução. Mas Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Então quando a gente leu aqui, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim, esse ministério foi me dado segundo a misericórdia. Eu não vou rejeitar as coisas secretas por vergonha, não vou agir com engano nem por falsidade, mas eu vou recomendar, sou recomendado pela minha consciência. Aí no verso 3, 2 Coríntios 4, 3, ele fala, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está falando que existe o poder das trevas que faz com que o evangelho esteja encoberto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa anda só de acordo com o que ela está vendo, com o que ela está sentindo. E ela não tem muita esperança, porque o evangelho está encoberto. A coisa de Deus está encoberta. Parece que a pessoa não está enxergando o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, porque está encoberto. Mas por que está encoberto? Porque o Deus desse século trabalhou de tal maneira que a mente humana não está entendendo, está cega. E vem a incredulidade, vem a murmuração, vem a desconfiança, vem o desânimo. Parece que tem um negócio assim que faz com que a gente não enxergue possibilidades, perspectivas. Parece que está encoberto. E o Senhor está falando aqui, por meio do apóstolo, se o evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século, o inimigo, o diabo, encobriu, cegou o entendimento para que a pessoa não entenda o poder do evangelho. O poder do evangelho. O poder do evangelho é muito forte. O evangelho vem trazer esperança, segurança, tranquilidade, luz, clarear, animar, trazer vida, trazer vontade de viver, crença, fazer a gente caminhar, empurra a gente para frente, leva a gente, sustenta a gente, restaura, renova, fortalece a gente. O poder do evangelho. Mas o poder do evangelho está encoberto naqueles que se perdem, porque o inimigo cegou o entendimento. As pessoas não entendem, o entendimento da pessoa está fechado para perceber a glória do evangelho. Isso não aconteceu só com o povo do Antigo Testamento, no caso ali com Moisés. Olha que coisa interessante, os discípulos andaram junto com Cristo, andando junto com Cristo. Então ali, eles perceberam algo maravilhoso naquele homem. Aquele homem, Jesus, ele é diferente. Ele tem poder sobre os demônios. Aquele homem, Jesus, está trazendo uma esperança para os discípulos, para as pessoas, a ponto de Pedro, André, eles abandonarem tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Nós temos visto. Nós não temos nem para onde correr. Ele é o Cristo. E Jesus transforma a água em vinho. E Jesus ali multiplica os pães. E Jesus anda por sobre as águas. E Jesus cura a menina que está endemoniada. E Jesus expulsa os demônios de um homem que há tanto tempo estava preso por correntes. E Jesus ressuscita Lázaro. E os discípulos ficam ali, a esperança. Jesus é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. E a festa, a alegria, a bênçãos. É muito gostoso aquele homem, andar com aquele homem.
Ele é tudo para nós. Abandonamos tudo por causa dele. Senhor, nós abandonamos casa, abandonamos tudo para seguir o Senhor. Abandonamos tudo, deixamos tudo. Pedro chegou em Mateus capítulo 19, falou para Jesus, quando ele estava falando com o homem rico, e Jesus disse que os ricos têm muita dificuldade para entrar no reino, por causa dos bens materiais. E Pedro falou para Jesus, nós abandonamos tudo, largamos tudo, para seguir o Senhor. Então você vê, como que eles tinham Jesus ali. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo quer trazer para nós aqui. Olha bem como que eles viam Jesus. Jesus falou, olha, é muito difícil o rico entrar. Mais fácil o camelo entrar por buraco da agulha do que o rico entrar no reino. E Pedro falou, nós deixamos tudo, Senhor. Deixamos casa, deixamos tudo para seguir o Senhor. Então você enxerga bem como que eles estão enxergando Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Aleluia? Olha bem como que eles estão vendo Jesus. Aí quando Jesus diz em Lucas capítulo 18, no verso 31, quando Jesus fala assim, quando Jesus diz em Lucas capítulo 18, no verso 31, Lucas 18, verso 31, Jesus fala assim, tomando consigo os 12, disse-lhes, subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, baterão nele, depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Olha o 34. Eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Meu irmão, o homem não pode andar pelo que ele está vendo. Eles estavam vendo o que Jesus está fazendo. Mas o Evangelho, o poder do Evangelho, ele não é uma questão de você estar andando com alguém que está fazendo. O poder do Evangelho, ele vem destruir uma fortaleza que está dentro da mente do homem. Mesmo eles andando com Jesus, vendo tudo, eles ainda estavam cegos. Não tinham entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Mas como que isso vai ser resolvido? Pois é, Jesus está falando com eles que é necessário que ele vá para a cruz, que ele seja zombado, insultado, cuspido, que ele morra e que ele ressuscite. Jesus está falando aqui, é necessário que eu cumpra o que de mim está escrito, é necessário que eu seja a vossa Páscoa, é necessário que eu, o Cordeiro, seja morto. É necessário, por quê? Porque é necessário Jesus vencer um poder maior, que eles não têm nem noção do que é. É um poder que cega o entendimento da pessoa, que faz a pessoa só enxergar o que ela está vendo. Então eles estavam, não estou enxergando, não estou entendendo o que Jesus está querendo dizer. Não estou entendendo o que o Senhor... Não, isso aí, não estou entendendo nada. Não, Jesus está, não estou entendendo. Tanto é que uma certa ocasião, em Mateus capítulo 16, quando Jesus novamente fala para os discípulos que é necessário que ele vá e que ele morra, que é necessário que ele seja entregue, o que acontece? Ali, no Mateus capítulo 16, quando Jesus novamente diz que é necessário que ele morra, em Mateus capítulo 16, no versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos e dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele está falando que ele ia ser morto, mas Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Não tem noção, irmão, do que é necessário. O poder do mal,
o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então eles estão andando com Jesus. Jesus está explicando para eles. Então não fique chateado, aborrecido, quando você estiver explicando o Evangelho para a pessoa, 1, 2, 3 vezes, e a pessoa não converte, a pessoa não aceita. Você fala, não é possível. Pois é, Jesus está 3 anos e meio andando junto com eles, eles não estão entendendo nada. Então não fica aí aborrecido, não. Nossa, eu falei com o Zé 10 vezes, falei com o fulano, já expliquei, já não sei o quê, já não sei o quê. Pois é, Jesus está 3 anos e meio com eles não estão entendendo nada. O entendimento deles está cegado. Por quê? Porque tem um poder maior que precisa ser vencido. Que nós não temos noção. No mundo das trevas, que traz o povo cativo, que traz o povo andando só na emoção, no que vê. Para você ter uma noção, quando Jesus falou que ia morrer na cruz, o que Pedro falou? Pedro falou assim, Senhor, todo mundo pode abandonar o Senhor, mas eu nunca te abandono. Por quê? Porque ele está vendo o que Jesus está fazendo. Aquele Jesus ali é tudo para eles. Jesus é tudo para eles ali naquela hora. Então o que eles estão vendo ali é uma coisa espetacular, maravilhosa. Mas quando Jesus falou que ia morrer, o que Pedro disse? Senhor, todos podem abandonar o Senhor, escandalizar, mas eu nunca vou fazer isso. E Jesus falou, Pedro, você vai. Ah, vai. E como vai? Ah, você vai. E vai. Ah, eu não vou. Vai, você vai. Você não entendeu ainda. Um poder que precisa ser quebrado aqui dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Precisa uma coisa acontecer dentro de você. E é um milagre que Deus vai fazer no coração de Pedro. Fez no meu e fez no seu. Amém, glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala, temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, morre e vai para o pó, mas o tesouro está aqui dentro, aleluia. Que é a glória do Evangelho, que é a verdadeira Páscoa, que é o poder da ressurreição. Então quando Jesus é levado, e Pedro, ele vê Jesus, eu quero que você, a gente sempre pregou, né? Pedro negou Jesus, é verdade. Mas eu quero mostrar para você agora aqui, uma outra visão, que eu nunca falei isso, uma outra visão para os irmãos, como que Pedro viu Jesus. Quando Pedro negou Jesus, o que ele disse? Jesus estava 30 metros mais ou menos ali, sendo espancado, zombado, cuspido, humilhado. E Jesus havia dito que Pedro ia negá-lo antes que o galo cantasse. E em Mateus, no capítulo 26, no verso 69, está escrito: Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um dele, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Só aí para você ver. Olha bem, Pedro falou, ele disse aqui no versículo 72, Mateus 26, verso 72, ele negou outra vez com juramento, ele falou: não conheço esse homem. E depois no versículo 74, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Meu irmão, por esse lado agora aqui que eu quero que você entenda, ó. Pedro está vendo Jesus sofrer o que ele está sofrendo, apanhar. Meu irmão, olha o que Pedro está falando. Ele fala: eu não conheço esse homem. Olha em mim aqui, para você entender, ó. Olha em mim aqui. Você também é um Ah, não, eu não conheço esse homem. Eu conheço um outro também, esse eu não conheço. Você entendeu o que eu estou querendo fazer para você? Não, esse eu não conheço, esse aí eu não conheço.
Eu conheço um outro que anda por cima das águas, que multiplica pães. Eu não conheço esse homem. Não conheço. Não, esse homem eu não conheço. Conseguiu entender o que eu quis passar para você? Sim ou não? Esse homem eu não conheço. Não conheço esse homem. Não conheço. Esse homem eu não conheço. Sabe por quê? Porque a gente enxerga só o momento da gente. A gente não sabe o que Deus está fazendo. E o que Deus é capaz de fazer ainda. Por mais tempo que ele andou com Jesus, fala, não, esse aí eu não conheço. Andei 3 anos e meio com ele. Eu conhecia um Jesus, mas esse aí eu não conheço. Esse eu não conheço. Não. Não conheço esse homem. Não, eu juro, esse eu não conheço. Não conheço. Não conheço esse homem. Quem sabe ele estava falando a verdade. Eu não conheço esse homem. Por esse ângulo agora, você vê? Como que a Bíblia ela é interessante. Como que a Bíblia é interessante, né? Por esse ângulo agora, eu fiz a sua cabeça, você vê? Não, esse homem eu não conheço. Não, esse eu não conheço. Conheço um outro, mas esse não. Quem sabe ele estava falando a verdade. Eu não conheço esse homem. Sabe, irmão, a gente, quando está passando por muita luta, muito sofrimento, a gente não sabe o que Deus é capaz de fazer. A gente fica envolto nos problemas que a gente não enxerga o que Jesus já fez por nós. A gente lembra, mas parece que ele perdeu o poder, perdeu a capacidade e parece que não tem saída mais. Não, esse Jesus eu não conheço. Que eu estou passando tanta luta e não estou vendo nada. Esse Jesus eu não conheço. Esse Jesus eu não conheço. Quando você vê que Jesus ressuscita, aqueles 2 que estão indo para a aldeia de Emaús, em Lucas capítulo 24, 2 discípulos estão indo de Jerusalém para Emaús, depois do 3º dia, e Jesus já havia ressuscitado. E eles estão indo assim, numa horinha, igual essa aqui assim, um pouquinho mais já, no crepúsculo da tarde assim. Estão indo, com daqui em Piranguinho, em torno de 11 quilômetros, mais ou menos. 2 discípulos estão indo, já à tardezinha no domingo, do 1º dia da semana. E os 2 estão indo conversando, tristes, aborrecidos. E Jesus se apresenta junto com eles, já ressurreto. E Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? Eles falam, estão falando de Jesus de Nazaré. Um que era profeta e tal. Ele falou assim, é? Aí eles falaram para ele. Eles não reconheceram Jesus ressurreto. Ainda perguntaram para ele, você é o único peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe das coisas que estão acontecendo? E Jesus falou, quais coisas? E eles começaram a contar. Eles falando de Jesus. E Jesus ali, escutando eles falar dele. Eles falando de Jesus, Jesus andando com eles. E eles falando, umas mulheres falaram que ele ressuscitou no 3º dia. Chegaram a falar isso para a gente. Olha para você ver Lucas 24. Eles falando para Jesus que Jesus ressuscitou. E Jesus está escutando. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Olha para você ver, meu querido, no verso 16. Lucas 24, 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não o reconheceram. Para um pouquinho, olha aqui em mim. Repete o verso 16 comigo aí. Os olhos deles estavam como que fechados. E eles não o reconheceram. Você entende como que precisa o evangelho está encoberto? Como que tem um poder que não deixa a pessoa entender? Porque eles andaram com Jesus, mas eles não tinham nascido de novo ainda. Eles não tinham nascido de novo, não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles não eram crentes, nascidos de novo, não eram. Por quê? Porque para nascer de novo, para vencer o poder das trevas, para não ter mais os olhos encobertos, é preciso ter uma revelação do Cristo ressurreto, da Páscoa, da ressurreição.
Amém, aleluia? Então os olhos deles estavam como que fechados. Por que está fechado? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Mas andaram com Jesus, mas daí o novo nascimento só se dá depois da ressurreição. Depois que eles entendem a ressurreição. Porque o último inimigo que precisava ser vencido é a morte. E Jesus venceu a morte. A morte nunca foi de Deus. A morte não é de Deus. Não foi Deus que trouxe a morte espiritual e muito menos a morte física. A morte física não é de Deus. O que é de Deus é a vida. O que é de Deus é a ressurreição. Se a morte física é de Deus, Deus não faria mais do que obrigação de ressuscitar. Que é Ele que trouxe a morte, então é Ele que ressuscite. Mas a morte entrou em Romanos capítulo 5, olha lá. Romanos, já que nós voltamos em Lucas 24. Romanos capítulo 5. Já que a gente volta no Lucas 24. Mas Romanos capítulo 5, no verso 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí, Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte entrou, o pecado entrou, a morte entrou também. O pecado entrou, a morte. A morte é o inimigo. Olha para você ver. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, segunda aos Coríntios, aliás, primeiro aos Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, olha para você ver, primeiro, olha a importância da ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha bem, se Cristo não ressuscitou, tudo que Ele fez não adiantou nada. Ainda permanece nos vossos pecados. Olha o poder da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora 18. E também os que morreram em Cristo estão perdidos. Por que estão perdidos? Porque a morte não pertence a Deus. A morte faz parte do pecado e o pecado é do diabo. É um desvio da presença de Deus. Então, no verso 18, e também os que morreram, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque estão dominados pela morte. A morte tem um domínio sobre eles. E a morte não é de Deus. Se fosse de Deus, eles não estariam perdidos. Estariam mortos, tranquilos, sem problema nenhum. 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então existe algo depois que precisava ser vencido. De fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, aleluia. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados, vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois convém que ele reina até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha o inimigo agora, olha o verso 26, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então a morte não é de Deus, a morte é o inimigo.
Por isso que há tristeza quando as pessoas morrem, porque nunca foi de Deus isso. Ah, por que Deus quis? Deus quis. Não, Deus nunca quis. Deus nunca quis. Deus permitiu, mas Deus nunca quis. A morte não é de Deus. Foi Deus. Não, meu irmão, Deus nunca quis. Deus queria que a gente vivesse abundantemente, tranquilamente, muito. Aconteceu então, está dentro do pacote do pecado, entrou no mundo. Então é o inimigo que o Senhor venceu por nós e vai manifestar essa vitória também em nós, aleluia, glória a Deus. Então o inimigo aqui é a morte, precisava ser vencido. E como que se vence a morte? Pela ressurreição. Então quando aqueles dois discípulos lá em Lucas 24, Lucas voltando lá em Lucas 24, eles começam a conversar com Jesus, eles não estão acreditando. Por quê? Porque está encoberto ainda. Há um poder de morte, há um poder maior sobre o homem bonzinho. O homem é muito bonzinho, ela é muito boazinha, ela vai morrer, vai para o céu. Não, meu irmão, ela está sob um poder da morte. Ela tem um inimigo que precisa ser vencido nela, que só é vencido por Cristo. Nenhum homem consegue vencer o poder, esse poder. Esse poder ruim, maligno, está sobre os discípulos. Lucas 24, verso 16. Eles estão caminhando com Jesus, mas ainda não receberam o poder de Cristo, a revelação da ressurreição. Então, Lucas 24, verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá esses dias? E Jesus perguntou: que coisas? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Está vendo? Nós esperávamos que ele fosse lá e vencesse os romanos. Nós esperávamos que ele fizesse uma revolução, fosse lá e tirasse a gente do poder dos romanos. Nós esperávamos isso. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele ainda vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a eles não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para acreditarem tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E Jesus, começando a palavra por Moisés, lá do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e por todos os profetas, explicou-lhes, olha o poder da palavra. Por isso que o Evangelho é a palavra pregada, irmão, é a palavra semeada. A palavra tem poder, aleluia. Eles viram Cristo ali, mas não estão entendendo, porque a palavra precisa quebrar um engano que está aqui na mente. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. E eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão. Está vendo? A Páscoa, primeiro é a Páscoa e depois é a ressurreição. Amém? Aleluia? Primeiro é a Páscoa, depois é a ressurreição. Primeiro é a Páscoa, depois é a ceia do Senhor. Então, verso 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas? Tá, ali já foi, né? Lá no verso 29. Eles, porém, insistiram e ele então entrou. No verso 30, ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Verso 31. Os olhos deles se abriram. Aqui, irmão, presta atenção aqui, olha em mim aqui, ó. Esses olhos estavam abertos, mas os olhos do entendimento ainda não. A Páscoa e a ceia. A ceia, quando Jesus celebra a ceia, ele tá mostrando:
esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. A ceia significa que o cordeiro que morreu na Páscoa ressuscitou. Vem depois da ceia. A ceia significa, façam isso em memória de mim até que eu volte. A celebração da ceia, ela é muito poderosa, porque ela traz algo que a Páscoa não trazia. A Páscoa mostra que o cordeiro foi morto, mas a ceia mostra que ele foi morto, mas ele ressuscitou. Amém, aleluia. A Páscoa tipifica a morte e a ressurreição. Por que a Páscoa também tipifica? O cordeiro foi morto na Páscoa, mas o sangue foi passado nos umbrais do lado de fora. Então não é uma questão do cordeiro ser morto. É preciso pegar o sangue e passar para o lado de fora. Mas por que passar o sangue para o lado de fora? Porque o sangue fala. O sangue vai mostrar que alguém morreu. E o anjo da morte vai passar e vai ver o sangue. O sangue fala. O sangue, o cordeiro morto é Jesus. E o sangue que fala é Jesus que ressuscitou. Amém? Aleluia? Porque Jesus subiu e se assentou à direita de Deus Pai e intercede por nós. Então, quando ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles, os olhos deles se abriram e reconheceram, e o reconheceram. É aqui que está onde quebra o poder das trevas, para que o Evangelho seja manifesto, seja manifestado, seja entendido pela pessoa, e a pessoa receba a bênção do Senhor, receba o novo nascimento, receba a salvação em Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos falar do Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de ir trabalhando dentro da gente. Se você olhar um pouquinho adiante aí, ó, no verso 32, eles falam um com o outro assim, ó, disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então a palavra tem poder, a palavra é uma semente que entra, e ela vai trabalhando ali. É a palavra que vai quebrar o poder da falta de entendimento. A pregação do Evangelho. Pois saindo do nosso Evangelho, quer dizer, se a nossa pregação está encoberta, é para os que se perdem que estão encobertos. Mas a pregação tem que ser falada. Como vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? É preciso pregar a palavra. Na palavra vai trazer a luz. Vai clarear o entendimento. Por isso que Salmo 119, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra lâmpada, a palavra é luz que ilumina. O Senhor está falando aqui, e há então ali uma quebra de poder, uma tomada do poder. Um poder que estava se mostrando grande até então. O poder dos sentimentos. Só ando pelo que eu vejo. Só ando pelo que eu sinto. Esse Jesus eu não conheço. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Moisés, em vez de melhorar, piorou. Moisés. Aí engraçado que quando Deus vai começar a falar com Moisés da Páscoa, olha bem, só o primeiro versículo lá de Êxodo, capítulo 12, olha comigo lá para você ver. Êxodo 12. Êxodo 12. Verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês. O primeiro mês do ano. Sabe o que significa isso? Só aqui para você. Moisés, vai começar agora. Entenda o que Deus está querendo falar com você. Vai começar agora. Agora é o primeiro. É agora que você começa a contar. Nova vida a partir de agora.
Novo calendário a partir de agora. Nova vida a partir de agora. Nova caminhada a partir de agora. Vai dar tudo certo agora. Começa a contar agora, vai. Esse é o primeiro mês. Amém, aleluia. Esquece de tudo que passou. Agora é o primeiro mês, é nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. A partir de agora, Moisés, tudo novo, até o calendário. Antes da Páscoa e depois da Páscoa. Antes de Cristo e depois de Cristo. Amém, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, é o primeiro dia da semana. Tudo novo. Começa novo. Então quando ele aparece para os discípulos ali, é o primeiro dia da semana. Quando ele apareceu para os discípulos lá, primeiro dia. Tudo novo a partir de agora. Lucas 24. Glória a Deus. Maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ainda versículo 33. Lucas 24, verso 33. Na mesma hora, levantando-se os 2 discípulos, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que via um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis que o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, aleluia. Então, meu querido, minha querida, quando Paulo escreve a segunda carta, ele fala: olha, nós temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é o reconhecimento de quem é Cristo. É um tesouro que está encoberto aos olhos daqueles cuja mente está comprometida pelo Deus desse século. Mas Deus destravou a nossa mente, como destravou aqui a mente dos discípulos. Os discípulos que andaram junto com ele não estavam entendendo, mas ele lhes abriu o entendimento. O poder da ressurreição destrói o último inimigo, a morte. Amém? Glória a Deus. Então, estou falando para você, terminando com as minhas palavras aqui, terminando as minhas palavras. Nós estamos aqui vendo tanta coisa acontecendo. Pedro viu tanta coisa, não achou que poderia acontecer algo além do que ele imaginava. Esse Jesus eu não conheço. Os outros 2 falaram até que ele ressuscitou, mas porque a gente nunca imagina o que é que tem depois. Quero falar para você nessa noite que existem coisas que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Aleluia. E que nós devemos andar, continuar pela fé, fazendo o que nós estamos fazendo, confiando que existem coisas além, muito além. Quando João, no Apocalipse capítulo 1, teve uma visão do Cristo, ele caiu por terra. É como se ele falasse, agora, do lado, de outra forma agora, é como se ele falasse: esse Jesus eu não conheço. Só que esse é o ressurreto com o corpo glorificado. Esse eu não conheço. Pum, caiu por terra. E Jesus colocou a mão e falou: levanta, não temas. Eu sou o que fui morto, mas estou vivo.
Amém, aleluia. Eu sou, nossa, mas é tipo assim, João, Senhor, mas o Senhor apareceu para nós. O Senhor apareceu para nós depois da ressurreição? Que isso? O que está acontecendo então? Sou eu. Sou eu, amém, aleluia. Nós não temos noção. Sou eu, é Jesus ressurreto. Então o poder da ressurreição, meu irmão, nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós. Vamos confiar, vamos acreditar. Amém, glória a Deus. A ressurreição, ela é poderosa. A ressurreição quebra o último domínio, o último poder, que é o poder da morte. E Deus mostra coisas além, Ele mostra a vida para nós. Algo que não é possível aqui, nesse meio que a gente vive, mas é algo que a gente acredita pela fé. Há um tesouro dentro de nós, que é o Evangelho, que está encoberto ainda para o que aqueles que o Deus desse século cegou o entendimento. Mas glória a Deus, o poder da ressurreição quebrou esse poder na vida dos discípulos. Nem os discípulos conseguiram enxergar Jesus andando com ele, mas o poder da ressurreição destruiu o poder dessa cegueira de entendimento, como também destruiu o poder do diabo sobre a nossa vida. Amém? Aleluia! E hoje nós podemos dizer: ressuscitou o Senhor, ressuscitou o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe. E que possamos cantar um cântico aqui. Sobe aqui os irmãos aqui. Possamos cantar um cântico aqui. Deus te abençoe aí, minha querida, meu querido. Deus te abençoe muito, que você possa crer no poder da ressurreição. Que você possa confiar no poder da ressurreição. Que Deus te abençoe muito, Deus te guarde e te proteja. Você tem uma semana gloriosa, abençoada, cheio do Espírito Santo. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumine. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante conosco esta canção. E o poder de Cristo possa invadir a tua vida, a tua casa. Possa quebrar as amarras, as cadeias do inimigo. Como quebrou dos discípulos. E eles enxergaram. E eles viram. E eles entenderam. O Cristo ressurreto. Glória a Deus, aleluia. O Cristo que ressuscitou. Glória a Deus. É o Cristo que rompe. É o Cristo que quebra as correntes. É o Cristo que dá vida para nós. É o Cristo que te cura nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, aleluia. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, pela morte e ressurreição. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Digno, digno, digno. Obrigado por esse tesouro em vasos de barro. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A tua bênção para todos. A tua bênção, Senhor, para toda a igreja. Uma semana abençoada para a igreja. Uma semana cheia da glória do Senhor, cheia da presença do Senhor, cheia da proteção do Espírito Santo. Que Deus te guarde, Deus te proteja. Que o poder da ressurreição te proteja. Que o poder da ressurreição governe a tua família, a tua vida. Que haja cura, que haja cura, que haja cura. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado, seja abençoado. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento seu irmão e a sua irmã, e com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.